Você que acabou de chegar, hoje falaremos sobre um tema muito importante para a sua alma e com isso gostaríamos de abençoar você e sua família. Então deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com todos eles. Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast Ciência da Alma. Olá pastor. Olá a todos. É um prazer estar com vocês. Hoje nós vamos estudar, pastor, o livro de... Nós vamos estudar no livro de Gênesis, capítulo 3. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que, no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu-o e o deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde está você? E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual lhe proibi comer? Disse o homem: foi a mulher que me deste por companheira, que me deu do fruto da árvore e eu comi. O Senhor Deus perguntou então à mulher: que foi que você fez? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus declarou à serpente: já que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará e pó comerá todos os dias da sua vida. Porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, esse lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Pastor, no texto de Gênesis, capítulo 1 e 2, nós vemos o Senhor criando todas as coisas. Do nada, Ele forma tudo, tem um plano determinado. Até o terceiro dia, o Senhor já tinha formado tudo. Ele tinha feito todo o seu projeto para que o homem tivesse alimento, os animais tivessem alimento. Então, agora aqui, nós vemos esse romper, né? Essa destruição. Essa lamentável contradição. Porque, como você falou, capítulo 1 e 2, Deus fez tudo e disse que tudo era muito bom. E, apesar de tudo isso, de tudo ser muito bom, o homem desobedece a Deus. E agora, então, nós estamos vendo aqui, no início de Gênesis, está dizendo que a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E aqui, no Antigo Oriente, a serpente era o símbolo de sabedoria e de poderes mágicos. Ela chama a atenção da Eva com uma pergunta, né, que era diferente daquilo que Deus tinha falado. Deus tinha falado que eles podiam comer de toda a árvore do jardim. E é isso que ela vai falar no verso 2. Não, nós podemos comer de todo fruto. Então, mas veja que ela coloca uma característica de que Deus é mau, né? É verdade que vocês não podem comer de nenhum fruto das árvores do jardim? E ela no 2 responde: não, não é assim. Veja a perversão dela.
Quer dizer, vocês não podem fazer nada. Ah, vocês são cristãos, vocês não podem fazer nada, né? Nossa, é chato ser cristão. Ela está falando a mesma coisa aí. Vocês não podem comer nada, né? Ela perverte totalmente aquilo que Deus falou. Você vê que ele perverte totalmente a palavra de Deus. Ela quer roubar a palavra que estava ali dentro do coraçãozinho de Eva, aquele ser criado que não tinha maldade, e ela coloca ali esta dúvida, nessa interrogação. E Eva responde bonitinha: nós podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Ela responde bonitinho, ela sabia o que Deus tinha falado para ela. Só que agora, esse ser maligno disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Segunda vez que ela perverte a palavra de Deus. Aí nós vamos vendo ela já modificando. Ela entra, ela não podia comer de todas as frutas. Agora está falando que não vai morrer, não é? Então está quebrando todos os paradigmas que Deus colocou no coraçãozinho de Eva. O 5, a serpente então diz. Ela coloca até Deus na história dela. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Então agora ela cria um argumento dizendo que até Deus sabe. Astuta. Então veja que os argumentos dela, né, de Satanás, o primeiro argumento ela responde aí no versículo 4, não morrerás. O segundo argumento, no versículo 5, abrir os seus olhos, vão se abrir os seus olhos no dia que você comer desse fruto, porque Deus sabe que no dia que vocês comerem, seus olhos vão se abrir. Então, é o segundo argumento, olhos abertos, né? Só que aqui ela não falou que eram os olhos para a maldade. Eles tinham olhos mais para a inocência. Agora eles vão ter olhos para a maldade. Terceiro, serão como Deus. Aí nesse terceiro argumento, ele implanta nela o desejo que é dele. Ele tem o desejo de ser igual a Deus. Por isso que ele é usurpador. Ele quis usurpar o lugar de Deus e ele foi expulso de lá. Nós vamos ler esse versículo logo mais. E aqui o quarto argumento, ainda no versículo 5, vocês serão conhecedores do bem e do mal. E o que ela sabia? Ela não tinha tido nenhum outro tipo de conversa dessa com Deus ainda, não é? A primeira pessoa que vem conversar com ela é Satanás, esse astuto, não é? E então aí ela cai no laço. Veja que o laço foi armado no versículo 6. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e o deu ao seu marido, que comeu também. Então, quando Satanás coloca argumentos na mente, na consciência da pessoa, no seu coração, veja que logo em seguida ela cai no laço. Então, ela viu que a árvore, né, parecia agradável ao paladar. Aí, segundo, achou também que era atraente para os olhos. Ela começou a olhar aquele fruto, né, começou já a sentir o gosto, né, o desejo de comer, que esse era agradável, né, ao paladar, atraente para os olhos e, além disso, veja que ela coloca aqui, né, uma outra condição. Além disso, desejável para dela se obter o quê? Discernimento. Então ela tomou o fruto e comeu e deu ao marido. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus e então, né, juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Quando o Senhor os faz ali no versículo de Gênesis 2:25, nós ali naquele texto, eles andavam nu normalmente e não tinham vergonha de Deus. Mas veja que quando os olhos deles se abriram, perceberam que estavam nus, então eles foram lá fazer folhinha de figueira para cobrir-se. Sentiram o quê? Vergonha. Vergonha da nudez. Eles começaram a ver que eles estavam agora, que eles precisavam estar cobertos. É uma coisa que é interessante aqui, que a gente sempre na tradição, a gente tem
visto que usam a maçã como esse fruto, né? A gente aqui não sabe realmente que fruto que era, mas o que diz aqui que o fruto ele era atraente aos olhos, agradável ao paladar, né? Era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento. Ela tomou do fruto, comeu e deu ao seu marido. Brotou esse desejo, quer dizer, a semente que ele lançou do mal entrou na mente e produziu o quê? Desejo. E é o que acontece hoje, né? O pecado ele já é gerado assim. Por isso que o Senhor fala para não deis lugar ao diabo, não dê lugar ao pecado. Por quê? O pecado é gerado dentro de nós, a nossa mente. O Senhor falou que o que a gente come não é pecado, mas o que a gente fala, porque vem do nosso coração, das nossas palavras. Quer dizer, o pecado entra na nossa mente, produz um desejo. Então eu vou fazer aquilo que já eu desejei, o que eu fiquei pensando e eu desejei. Ela pensou e desejou, né? Ela viu, pensou e desejou. Aí no verso 8, ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Aí a atitude deles é diferente. Eles deveriam receber Deus com uma alegria, né? Porque aí agora não, eles já estão se escondendo de Deus, né? A relação com Deus foi quebrada, o relacionamento com Deus, porque eles ficaram com vergonha, eles se esconderam, não é? Quando ouviram o voz do Senhor, eles só foram correr se esconder. É como criança hoje, que você vê que ela faz alguma coisa errada, ela corre se esconder da mãe. O que você fez? Ela aponta, né, o que ela fez. E o verso 9, mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando, onde está você? E ele respondeu no verso 10, ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. Olha aí, ele ouviu os passos do Senhor, em vez de se encontrar com o Senhor, fez o quê? Ficou com medo. E agora ele tem uma relação, não de amor, mais com Deus, mas uma relação com medo de Deus, porque ele sente o quê? Culpado, porque estava nu, por isso me escondi. Como que ele sabia que ele estava nu? É o que Deus pergunta no verso 11. Quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore que ele proibiu comer? Aí então ele tem que dar a mão à palmatória. Disse o homem no verso 12, foi a mulher que me deste por companheira, que me deu o fruto da árvore e eu comi. Aqui nós percebemos então que tudo mudou. Nesse momento, depois que eles comem, porque o comer em si significa o quê? Que eles romperam com aquele mandamento de Deus. Eles atravessaram uma barreira que eles sabiam que não podiam. E ao transpor essa barreira, tudo isso começa a mudar não só a vida deles, mas a vida de tudo que está ao redor deles. Todo o cosmo. Todo o cosmo foi Todo o cosmo. atingido. Os animais domésticos ficavam com os animais selvagens, conviviam juntos. Tanto é que a comida deles era diferente, né? Eles comiam vegetais. E o Adão e a Eva aí comiam frutos. E toda árvore Frutos, que produzia sementes. Frutos e sementes. Eles comiam frutos e sementes. Era a alimentação deles. Por quê? Não havia matança, não havia necessidade de comer carne. Os animais também não matavam um ao outro. Eles se alimentavam de ervas. É lógico que havia determinado tipo de ervas para cada tipo de animal. Mas o Senhor pensou nesse tipo de alimentação, uma alimentação saudável para todos. E a terra vive em paz, porque o Senhor, quando produziu a terra, Ele falou para a terra que você seja fecunda e produza árvores que dê frutos e sementes, e cada um a sua espécie. Então o Senhor mandou que a terra fosse fecunda. Isso lá, quando Ele está formando no capítulo 1. No verso 13, o Senhor Deus perguntou então à mulher, o que foi que você fez? Respondeu a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Aí então o Senhor começa a declarar o juízo. No 14, ele declara à serpente, já que você fez isso,
Maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará e pó comerá todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Então aí o Senhor vai fazer a promessa, né? De que Ele vai enviar alguém da semente da mulher que vai ferir a cabeça da serpente. E a serpente ferirá o calcanhar dessa semente da mulher que somos nós. Quem é essa semente que vai vir, pastor? Essa semente, então, é Jesus que vem para desfazer as obras do diabo. Como diz 1 João 3,8, o Filho de Deus se manifesta para desfazer as obras do diabo. Então aí ainda, no versículo 13, quando o Senhor pergunta à mulher, o que foi que você fez? E ela responde, a serpente me enganou e eu comi? 2 Coríntios 11, 3 e 4. O que receio e quero evitar é que assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. Pois, se alguém lhes vem pregando um Jesus que não é aquele que pregamos, ou se vocês acolhem um espírito diferente do que acolheram ou um evangelho diferente do que aceitaram, vocês o suportam facilmente. Então veja que aí o apóstolo Paulo está dando instrução à igreja de Coríntios, nossos irmãos de Coríntios, para que eles evitassem de serem enganados, como a serpente enganou Eva, com a sua astúcia. E olha como ele fala, a mente de vocês, né? Olha, o que eu receio e quero evitar é que assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sincera e pura devoção de Cristo. Então ele queria evitar que a mente deles fosse, né, corrompida e se desviasse da sincera mensagem de Deus, a mensagem que Cristo estava pregando, porque estava entrando pessoas dentro da igreja com outro ensinamento que não era o evangelho que havia sido pregado. Então ele fala no versículo 4, pois se alguém vem pregando um Jesus que não é aquele que pregamos, ou se vocês acolhem um espírito diferente do que acolheram, um evangelho diferente do que aceitaram, vocês o suportam facilmente, vocês cairão facilmente. Entendeu? Essa é a palavra certa. Vocês cairão facilmente, se perderão, como Eva caiu. Por quê? Porque eles deixaram o ensinamento de Jesus. Tem muitos ensinos hoje que, se você pensar assim, se a pessoa se deixar levar, né, são pensamentos que podem até convencer as pessoas, né, de que aquilo é correto, é certo. Porque existem muitas ideias aí hoje no mundo, né? Circulando. E as pessoas querem que essas ideias sejam ideias de Deus e vêm sendo usadas de forma astuta, como a serpente, que tomar cuidado com a astúcia do inimigo, que ele vem trabalhar na nossa mente. Gênesis 3:1. Vamos ver a astúcia da serpente. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor tinha feito. E ela perguntou à mulher, foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Então ela questionou a verdade de Deus. Foi isto mesmo que Deus disse? No monte, né, da tentação, Satanás vai fazer a mesma coisa com Jesus. Não é? E Jesus vai repreender ele com a palavra de Deus. Então aqui ele está confrontando a verdade que Deus falou para Eva, dizendo, é isso mesmo que Deus disse? Disse a serpente à mulher, certamente não morrerão. Ele faz outra afirmação. Aí está a perversão. O Senhor está falando, não façam isso que vocês morrerão. É a voz da serpente, porque ele está falando, vai ficar tudo bem. Está falando aqui com eles que eles não vão morrer. E toda a humanidade passou a morrer. Então veja a astúcia aí. Se ele está falando para você fazer alguma coisa que a Bíblia está falando, não faça, então corra disso, fuja disso, porque você vai morrer, vai perecer, vai cair num laço como Eva e Adão caíram aí. E aí no versículo 5... Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Aí ele está mexendo com eles, né, nos sentidos.
Tá falando para ele, olha, vocês vão ser como Deus. Tá dando uma nova sensação de poder. Tá mexendo no pensamento deles, aguçando o pensamento, seduzindo que aquilo vai ser bom para eles. Não é? E aí no versículo 13... Eles fazem uma promessa assim grandiosa, né? Olha, vocês serão como Deus. Não tem muita gente que vem assim com promessas assim, olha, faça isso que vocês vão receber um montão a mais de coisas. Só que você também tem que dar um montão de coisa para eles, né? Aí é que tá a coisa, né? O evangelho é tão simples, o que Jesus quer é o nosso coração e a nossa obediência. Versículo 13, pastor, aí, veja novamente. O Senhor Deus perguntou então à mulher, que foi que você fez? Respondeu a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Então ela respondeu, a serpente me enganou. Então ela teve a sensação de que ela foi enganada depois que ela pecou. Que ela não tinha nenhum discernimento. A partir de que ela comeu e ela sabia o que era o certo e o errado, o bem e o mal, entrou, aí né? ela discerniu que ela foi enganada. Entrou essa nova dimensão de conhecimento dentro da mente, do coração. Isso só vai crescendo. Essa dimensão de conhecimento do bem e do mal só cresce dentro do homem. A questão fundamental é que entra coisa, mas a alma da pessoa não consegue ficar satisfeita. Exatamente. É esse que é o grande problema. A única coisa que pode satisfazer a alma do homem é a palavra de Deus. Glória a Deus. Não tem nada que possa satisfazer o homem a não ser o próprio Deus. Na brisa suave o Senhor aparecia ali, que gostoso. O Criador vinha ali conversar com eles. Como é que vocês estão? Me contem. Eles ficavam ali falando. E de repente, nesse dia, o Criador chega ali. Adão, onde você está? O Senhor sabia onde ele estava, porque ele é onisciente, mas o Senhor só estava querendo chamá-lo para ver, né? Adão, onde você está? Senhor, eu estou aqui. O que aconteceu? Eu tive medo, porque eu estava nu, não é? Então o Senhor falou, como você sabe que você estava nu? Quem falou para você que você estava nu? Não é uma criancinha? Oh, meu Deus, duas crianças no paraíso, na mão dessa serpente diabólica, assim, maquiavélica. Do ponto de vista da inocência, eles eram inocentes. Crianças. Né? Por isso que Deus os defende, por isso que Deus aqui, em Gênesis 3,15, vai fazer a promessa de um Salvador. O caos foi tão grande que quando o pecado entrou, ele separou, o homem se tornou inimigo de Deus. O homem não pode ter acesso a Deus. Olha só que destruição. Esse caos que foi operado nos impediu de estar na presença e na comunhão do Pai eternamente. Se Jesus não viesse e fizesse esse plano que Deus traçou, olha, filho, nós precisamos agora de um Salvador e não pode ser nenhum daqui da terra, porque eles não conseguem. O filho falou, envia-me a mim, eis-me aqui, envia-me a mim. E o Senhor então o enviou. E ele veio e padeceu na cruz. E ali ele esmagou a cabeça da serpente. Então ele agora nos colocou novamente num relacionamento com Deus. E quando nós aceitamos Jesus, nós também não vamos morrer na eternidade. Porque agora nós vamos ter o nosso juiz, que é Jesus. A referência que nós temos é em Romanos 16, 20. Em breve, o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. A graça de nosso Senhor Jesus seja com vocês. Então, aí o Senhor está falando que em breve haverá um juízo, então o Senhor colocará ele para sempre no lugar onde está determinado para ele, para esses anjos que foram expulsos com ele e para aqueles também que não forem achados seu nome escritos no livro da vida. Juízo sobre a mulher e o homem. A mulher, ele fala que multiplicará o sofrimento na gravidez. E o desejo dela será para o marido. E ao homem, ele dirá que maldita é a terra por sua causa, com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, isso que dela foi tirado, porque você é pó e ao pó voltará. Até aquele momento não tinha nada de erva daninha, certo? Não tinha. O jardim era limpinho. Tinha os vegetais, que era para os animais, e tinha as sementes,
e os frutos com sementes que era para o homem. E Deus fala para ele que ele vai apenas regar o jardim, ele vai cuidar, vai cultivar. Tal. Mas Deus... agora aqui a coisa vai ficar ruim para ele. Por quê? No verso 19, olha o que fala. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó e ao pó voltará. Então agora não vai ter mais moleza. Agora a coisa aqui vai ser suor no rosto para comer o pão. Então, desde que você foi formado, você foi tirado do barro, até você morrer, você vai ter que comer, né, com o suor do seu rosto. Você vai ter que trabalhar. Muito duro. Não importa se é no campo, se é numa fábrica. E agora no verso 20, então Adão ele fala que deu a sua mulher o nome de Eva, pois ela seria mãe de toda a humanidade. Eva significa vida ou vivente. No 21, o Senhor Deus fez roupas de pele, com elas vestiu Adão e a sua mulher. Então já começa a ter que matar os animais para fazer roupas. Olha que judiação, né? Dois animaizinhos morreram para cobrir o corpo deles, né? Porque só aquelas folhinhas de figo eles iam passar frio. O Senhor já foi lá e fez uma roupa de pele, né? É porque não é as folhas de animal. Elas não são duráveis, né? Mas você vê a inocência deles. Lá não tinha frio no Jardim do Éden, não tinha nada. A temperatura se mantinha, tanto é que não tinha nem chuva. Era um vapor que subia da terra e regava o jardim. Agora eles vão passar frio, vai ter tudo ali. Então, aquelas folhinhas de figo. Não ia dar. Agora no verso 22 tem uma coisa importante. Então disse o Senhor Deus, agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele também tome do fruto da árvore da vida e o coma e viva para sempre. Como no capítulo 1, né, aquela deliberação para criar o homem, aqui também tem uma deliberação para resolver essa questão agora. Que ele não deve comer do fruto da árvore da vida, porque se ele comer, ele vai ser um eterno pecador e não vai poder nunca mais viver na presença de Deus. Então nós íamos viver para sempre em pecado. Olha só a situação, e nunca mais, não haveria um Salvador para nós. O Senhor teria que nos aniquilar para sempre, né? Então parece que ali que a Trindade reunida vai achar uma solução para esse problema. E aí no 23, eles são expulsos do Éden. Que tristeza, não? Para cultivar o solo do qual foram tirados. Eles foram enviados para fora do Éden e agora vão ter que começar a trabalhar e cultivar. E no 24, depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. Aí eu achei maravilhosa essa espada, que ela ficou, né, se movendo. O Senhor deu vida a essa espada. Era uma espada de fogo, né, que se movia ali flamejante. E eu lembrei da nuvem de fogo, a coluna de fogo que seguia o povo de Deus durante a noite quando eles estavam no caminho do Êxodo, né? Eles estavam ali e eles precisavam andar durante a noite também. Aquela coluna de fogo ia para eles enxergar o caminho. E essa espada aí, flamejante, ela está se movendo, guardando o caminho para a árvore da vida. Olha que coisa gloriosa. Além dela, os querubins também estão ali para impedir que eles chegassem até a árvore da vida. Os querubins fazem parte aí do trono de Deus. Salmo 81. Escuta-nos, pastor de Israel, tu que conduzes a José como um rebanho, tu que tens o teu trono sobre os querubins, manifesta o teu esplendor. Salmo 99, 1. O Senhor reina, as nações tremem, o seu trono está sobre os querubins, abala-se a terra. E agora então, eles expulsam, né, pastor? Essa espada está ali, eles têm que enfrentar a nova realidade. Mas como o Senhor fez a promessa... Romanos 5, 1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Então agora nós tivemos, né, essa justificação, então nós podemos voltar a ter paz com Deus e falar com Ele, andar com Ele como Adão e Eva andou ali no paraíso. Nós não estamos nesta outra dimensão ainda, mas um dia estaremos. Uma dimensão onde
Não há mais pecado, não há mais dor, não há mais sofrimento, glória a Deus. Nós vamos voltar àquela, não àquela situação do Éden, mas uma situação assim que nós vamos poder ter um relacionamento com Deus. Apesar que nós já podemos ter um relacionamento com Deus aqui, quando cremos em Jesus e somos justificados. Quando ali junto com Deus, tal, só vai ser lá quando chegarmos lá. Amém. Romanos 5,12, portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Então aí o Senhor está mostrando, né, através dessa palavra, que o pecado entrou no mundo por um homem, Adão, né, e também a morte. E assim a morte veio a todos os homens, porque todos são o quê? Pecadores, todos pecaram. Então todos nós morremos, não tem ninguém que vai ficar aqui, não é? Todos morrem. E aí ele completa ainda no versículo 18 e versículo 19 do mesmo capítulo. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem muitos serão feitos justos. Então, aí no 18 e 19, pastor, olha só, né? Assim como uma só transgressão, o fato de Eva ouvir Adão, né, também resultou na condenação de todos os homens. Assim também um só ato de justiça. Qual ato de justiça? Jesus, lá na cruz, resultou na justificação que traz vida a todos os homens. E aí, então, no versículo 19, ele conclui: logo, assim como por meio da desobediência de Adão, muitos foram feitos pecadores, assim também, por meio da obediência de um único só homem, Jesus, muitos serão feitos justos. Por que ele não fala que todos serão feitos justos? Porque só é feito justo aquele que aceita Jesus como Senhor e tem os seus pecados justificados, porque ele creu. Então, é justificado pela fé, porque ele creu no Filho de Deus e aceitou, convidou Jesus para morar no seu coração, perdoar seus pecados. Então, aí, ele também vai ser justificado diante de Deus. Glória a Deus! Que maravilha, pastor! Que notícia boa! Começou com uma tragédia, né? O Senhor fez tudo de bom em Gênesis 1, 2. No Gênesis 3 entrou uma tragédia, mas quando o Senhor viu que aquela serpente venenosa foi mexer com aquele casalzinho inocente, o Senhor trouxe o antídoto, o Senhor trouxe a cura, o Senhor trouxe a salvação, o perdão dos pecados. Então é isso que ele veio fazer, veio nos perdoar, não é, pastor? Parecia que estava tudo perdido, né? Mas então Deus envia seu filho. A luz. E ele então começa a fazer a sua obra e começa a colocar as coisas todas de volta nos lugares. O relacionamento com Deus, o homem volta a poder ser justo diante de Deus. Então toda a obra que Jesus faz na cruz devolve ao homem aquela primeira condição que ele tinha ali no Éden. Então nós temos agora essa nova vida com Deus. Aquela velha criatura enganada pela serpente, os descendentes de Adão, agora ficam para trás. E nós podemos ter uma nova vida com Deus. Então, irmão, vamos encerrar e vamos agradecer a Deus, porque nós podemos agora, em Cristo, ter esta nova vida. Glória a Deus. Obrigada, Senhor. Muito obrigada por fazer isso por nós. Pastor, ora, pastor. Pai nosso que estás nos céus, louvamos o teu nome e te agradecemos, Pai, pela vinda do teu Filho. Sim, Jesus. Para desfazer as obras do diabo. Amém, Senhor. E para, Senhor, nos levar de volta ao lar, Amém. à tua presença. Sim, Pai. Te louvamos, te agradecemos. Pedimos que aqueles que estiverem ouvindo também possam ter esta nova vida com Deus através do Senhor Jesus. Pedimos estas coisas
com a ajuda do teu Santo Espírito e em nome de Jesus. Amém. Já quero me despedir dizendo: fiquem com Deus e até a próxima. Fiquem na paz do Senhor Jesus e até a próxima.